poder estar aqui com vocês. A ideia é que esse webinar ele seja no formato realmente de um bate-papo. Nós vamos compartilhar conhecimento, experiências. Então, quem puder estar interagindo com a gente, dando a sua contribuição, seus comentários, segundo o que a gente vai tratar aqui, é bastante rico, tá bom? Então, a gente espera entregar bastante valor para vocês por meio dessa interação, que é a proposta de um webinar, né? Então, quem puder, pessoal, contribuir dessa forma, tá? É bastante gratificante estar com vocês desse formato, ok? Eu vou compartilhar minha tela. Me digam se ela está disponível. Já? Sim, Beleza? Maravilha. Show de bola, pessoal. Então vamos lá. Então, fui convidado aqui pela Tempo Academy, uma escola que já está vários anos no mercado, com bastante profissional de referência na área de gestão, agilidade, gerenciamento de produtos, gerenciamento de portfólio, cultura organizacional. Eles atuam em diversos segmentos dentro da área de gestão e tecnologia para trazer para vocês o melhor conhecimento, as melhores experiências, as melhores ferramentas para vocês aplicarem no dia seguinte no trabalho e nos desafios que vocês estão enfrentando, beleza? Hoje nós vamos falar desse tema, medindo para melhorar. Como é que nós, enquanto líderes, conseguimos utilizar de dados, métricas para tomar melhores decisões e gerar uma cultura de melhoria contínua nas nossas organizações, ok? Maravilha. Vou falar um pouco de mim de uma forma bastante breve. Meu nome é Demi Filho, sou consultor em Business Agility. Já tive a oportunidade, o prazer de poder contribuir para algumas empresas aí, sejam nacionais, aqui como a Obramax, Ambev, ou até internacionais, como a empresa canadense StoneTile, Clara no México, a MC1, e hoje estou como consultor dentro do Hospital Sírio-Libanês, tá bom? Isso é um overview um pouco da minha carreira. É, E vou trazer também agora algumas boas práticas para a gente consiga ter esse bate-papo aí de uma forma mais fluida possível, tá, pessoal? Então, se possível, caso você não esteja comentando, mantenha o microfone no silenciado quando você não estiver falando, tá? Utilizar a função de levantar a mão, caso você queira, dar uma contribuição. Se você quiser escrever alguma coisa no chat, você pode escrever, tá? Que a gente vai estar lendo, a gente vai estar retornando aqui, já comentando no mesmo momento, tá bom? Peço que vocês, né, reduzam as abas, reduzam aí o telefone, deixa todo mundo silencioso, foquem nesse momento presente. Quando a gente está aqui concentrado, a gente consegue, né, ter insights, escutar com atenção a experiência do colega. Então, se vocês puderem, né, focar no momento presente é muito importante, tá? E quando vocês forem comentar, sejam breves, sucintos nos comentários, para que as outras pessoas também tenham oportunidade de falar, tá bom? E, em resumo, aproveitem, pessoal, esse momento aqui é de vocês, beleza? Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho, né, de um cenário. Imagine só, pessoal, nós estamos numa estrada, uma estrada escura, uma estrada que nós não temos muita luminosidade. Imagina só, pessoal, se nesse cenário nós não tivéssemos GPS, se nesse cenário nós não tivermos o controle da velocidade, não tivermos o controle da temperatura do carro, não tivermos dados sobre o clima, quão difícil seria trafegar por essa estrada? Acidentes iriam acontecer, não é verdade? Por conta da falta de dados. Por conta da falta de ter insumos, dados de qualidade para que nós possamos tomar melhores decisões em cenário de incerteza. Principalmente em cenário de incerteza, pessoal. Então, situações do cotidiano, pessoal, como por exemplo a gente andar de carro, é, nós utilizamos diversos dados, só que nós não damos conta, né? Porque já faz parte do nosso cotidiano utilizar esses dados de forma confiável para tomar decisões. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, será que nós estamos tendo dados de qualidade? Dados que sejam o suficiente para que nós possamos tomar boas decisões nessa estrada de incerteza que se chama mundo VUCA, mundo que é repleto de complexidades, incertezas, um mercado volátil que muda a todo instante.
Quem trabalha com tecnologia sabe muito bem disso. Aliás, pessoal, eu queria fazer um pedido para vocês. Se vocês puderem colocar no comentário qual que é o cargo de vocês, qual que é a função de vocês, eu acho legal para a gente entender quem são as pessoas que estão aqui, para que a gente possa também personalizar, de certa forma, o conteúdo e a gente fazer as conexões com base nos desafios de vocês. Então, quem quiser colocar os comentários aí, falando um pouquinho sobre o seu cargo, é interessante, tá bom? A Juliana aqui é gerente de projetos, coordenador de operações, product owner, muito bom. Juliana, gerente de projetos. Legal, pessoal. Já o Master. A Evelyn. Evelyn. Evelyn é minha colega de trabalho, tá, pessoal? Fico muito feliz da Evelyn estar aqui. João Pedro, Luci. Legal. Bacana, pessoal. Show de bola. Pessoal, quando nós não utilizamos dados para tomar decisões, o que nos resta quando nós não temos dados? Nos resta nossa opinião, nossa subjetividade, nossas opiniões que não necessariamente estão validadas com base em experiências passadas para tomar a nossa decisão, que não necessariamente vai ser aplicável no contexto que nós estamos, né? Então, intuições e crenças pessoais não validadas, pessoal. Coloque nos comentários como que é o cenário hoje, pessoal, no cenário de vocês de trabalho. Vocês utilizam dados com qualidade ou ainda é muito utilizado opinião, intuições, o que chamam de intuições, né? Crenças que não necessariamente são validadas. Coloque nos comentários ou queira até compartilhar como que está o cenário hoje de vocês de trabalho e como é que as decisões são tomadas, né? Quando nós não utilizamos, tive um comentário aqui, é utilizados dados e experiência. Muito bom. É o que a gente chama de empirismo, não é, pessoal? Quando nós utilizamos das nossas experiências para nos embasar na tomada de decisões. Intuição e experiência bastante utilizada. Boa. Outro ponto, pessoal. Quando nós não utilizamos dados, nós temos o risco de quê? De priorizar aquilo que não é importante. Como é que nós vamos decidir, por exemplo, qual projeto é mais importante para se priorizar, se nós temos dados para comparar um projeto com o outro, o retorno de um projeto com o outro, não é? Então, a gente tem um risco de priorizar o que não é importante. Quando não utilizamos dados, pessoal, não existe nenhum ponto de partida e nenhum ponto de chegada. Eu não sei, eu não consigo avaliar o meu cenário atual, não consigo avaliar o cenário atual, não consigo avaliar para onde eu quero ir, geralmente casos que nós só recebemos uma demanda, não temos uma análise crítica, se essa demanda é importante, se essa demanda é mais prioritária, se essa demanda é mais urgente. E tem um risco muito sério de nós concentrarmos esforços em aquilo que não é importante, né? Não resolvemos o problema na raiz, né, pessoal? Então, nós passamos por diversos problemas e desafios no nosso trabalho. Só que muitas das vezes esses problemas eles são recorrentes, porque nós não tratamos, não categorizamos esses problemas. Então eles continuam a acontecer, né? Então, quando nós não temos dados para categorizar, classificar, tratar, entender a causa raiz, nós terminamos o quê? Não resolvendo o problema. Então ele continua a acontecer, continuamos a gastar dinheiro, recursos, tratando de problemas que são recorrentes e não utilizando recursos para tratá-los na raiz. Pessoal, quando nós não temos dados, nós não temos como medir. Nós não conseguimos identificar padrões no nosso processo de trabalho. Se a gente não consegue identificar esses padrões, pessoal, a gente não consegue melhorar. A gente não consegue ter uma melhoria contínua da forma como nós trabalhamos, né? E a única forma da gente entender, realizar essa melhoria contínua, medir, é por meio de dados. Tá, pessoal? Faz sentido? Muito bom, pessoal. Quero trazer um conceito para vocês, pessoal, que é a gestão baseada em evidências, tá, pessoal? Quem é da área da saúde quiser comentar também, mas esse conceito ele é vindo da área da saúde. O que é a gestão baseada em evidências, pessoal? Ela tem origem na medicina, tá? O que aconteceu, pessoal? Existe um cenário em que
Muitas das vezes, o que acontece muito ainda hoje em dia, nós dependemos, no que diz respeito a decisões clínicas, da experiência dos médicos, ou de práticas já consolidadas, mas não necessariamente, pessoal, há um rigor científico na tomada daquela decisão. Então, muitas das vezes, nós ficamos dependentes de determinados profissionais, né? Ou seja, aquele serviço que nós temos fica totalmente dependendo de certos indivíduos, porque nós não temos evidências, não temos um rigor na qualidade daquele processo e nós não conseguimos melhorar o sistema de trabalho independente da pessoa que está ali. Então, por isso que veio essa gestão baseada em evidências, para que nós não dependêssemos exclusivamente da experiência, mas sim de dados qualificados e validados cientificamente. Beleza, pessoal? Então, do que constitui validação de hipóteses, mais evidência, mais pensamento crítico? O que que é cada um deles, tá, pessoal? Validação de hipótese, pessoal. Empirismo. O que acontece? É a aproximação da teoria com a prática, né, pessoal? Então, por exemplo, quem trabalha com agilidade, com área de produto, tem muitas escolas, tem muitas teorias, muitos conceitos que tentamos aplicar no nosso dia a dia, mas não acontece. Não acontece, a gente não consegue aplicar, ficamos frustrados. Por quê? Porque nós não olhamos para a realidade, não olhamos para a realidade da forma como ela é e não conseguimos escutar a própria realidade, a gente só queremos aplicar a teoria. Então, o que que acontece, pessoal? Quando a gente trabalha com gestão baseada em evidências, nós queremos ser práticos, né? Utilizar o empirismo. Como é que nós utilizamos nossa experiência para que a gente possa aplicar as melhores práticas, né? Então, isso é validação de hipótese, tá, pessoal? Evidências. O que que é uma evidência? É um fato, um acontecimento, um dado, uma informação que tenha qualidade, pessoal. E quando a gente busca qualidade, é a melhor evidência, o melhor dado. Se a gente tomar decisões com dados que não são qualificados, pessoal, é um problema. É um problema. Então, a qualidade das decisões está diretamente ligado à qualidade dos fatos. Quando eu tenho um problema, um sistema que caiu de alguma forma, por que que ele caiu? O que que causou essa disponibilidade? Né? É uma questão de ambiente, de serviço, dependência com outros serviços. Nessa dependência, o que que aconteceu? Né? Então a gente precisa entender a causa raiz. Entender o quê? Por meio de fatos e dados de qualidade. E o pensamento crítico, né, pessoal? Com a validação das hipóteses, as evidências, ao tomar uma decisão, a gente quer entender. Respondemos a nossa resposta? A nossa pergunta que tivemos logo no início? A decisão baseada nas evidências, ela suporta as hipóteses que nós tínhamos anteriormente? Pessoal, a gente tem esse rigor na hora de tomar decisões? Conta para mim. Escreve nos comentários. Alguém quer comentar sobre isso? Nós estamos utilizando o pensamento crítico, validação de hipóteses, ou nós estamos somente obedecendo, seguindo o que tem que ser feito, independente de ser. Qual que é o grau de criticidade que nós estamos utilizando no nosso dia a dia? E se não estamos utilizando, por quê? Depende do chefe. Depende do chefe, né? A cultura, Eu pessoal. posso comentar? Fala aí. Vou tentar colaborar aqui. Eu vejo que Boa. isso é um pouco relativo em relação a quando você trata de métricas, dados, porque não adianta ser só dado, tem que gerar informação, né? E a informação não, só por si só tem que ser uma informação que você consiga ser tomador de decisões, né? Então, eu vejo assim que em relação à questão de você trabalhar com dependência de se o seu chefe vai permitir ou não, eu vejo que no meu caso, né, trabalho com delivery manager, com entrega de projetos na parte de delivery. Sim. Você, eu mesmo tenho que ser o responsável pelas minhas decisões. E se eu quero que uma outra pessoa me ajude de uma forma estratégica para que ela me ajude de uma forma escalada, alguma decisão da qual eu não possa tomar, eu tenho que passar para ela alguma informação também que ela possa visualizar e tomar uma decisão correta. E essa informação ela não vai procurar sozinha, quem vai fornecer sou eu. Então, por isso que eu vejo que, assim, às vezes, eu às vezes que,
por mais que possa, de uma forma escalada, depender do chefe, mas a informação correta para que ele tome a decisão tem que partir de nós a necessidade. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que às vezes a gente acaba é, querendo que as pessoas tomem a decisão correta, mas não dá as informações corretas, entendeu? E isso também é ruim. Então a gente tem que saber o que quer para poder saber o que a pessoa precisa tomar a decisão, né? Uhum. Perfeito. Juliano, cara, muito obrigado pela tua contribuição. O que me faz refletir com base no que você falou, né? A cultura, ela pode ser algo deliberado, né? A cultura, ela tá ali de forma intencional. Os líderes estão atuando de forma intencionalmente para construir essa cultura de, por exemplo, que você falou, a disponibilidade de um dado de qualidade. Existem esforços para que isso exista e seja parte da cultura, né? Então, é, toda solução que nós desenvolvemos, todo sistema já é pensado na questão do dado, de como monitorar a eficácia desse sistema, dessa tecnologia, desse produto, que isso esteja fácil de disponibilidade para as pessoas que possam tomar decisões. Então, existe quando nós temos essa intencionalidade desde o começo, é muito melhor, né? É muito melhor. Não depende, por exemplo, do Juliano, que tem essa consciência, não é? Não, já faz parte da cultura, né? Independente do Juliano ter essa intencionalidade, a cultura já promove isso, né? E quando alguém fala depende do chefe, a gente entende que tem cenários em que isso não é de forma deliberada. Não existe iniciativas em prol disso, né? Então, e a Então, liderança mas ela possui muito então, por forte, isso né? que eu fico um pouco assim pensativo nisso, porque colocar na visão do chefe, né? O chefe sempre vai querer o menor tempo, menor custo para executar alguma coisa, né? Uhum. Beleza. Se você falar para ele, vamos implementar uma alteração X, mas precisa ser medido por causa da decisão Y, eu não vejo que o cara vai ser contra. O que ele vai perguntar é quanto tempo vai levar, entende? A questão é qual é o valor que a gente mesmo já enxerga, entende? Qual é o Uhum. valor que você enxergar? Você vai fazer uma alteração no sistema. Ah, tem log. O log é medida. Entende? Tipo assim, algumas coisas que você está fazendo no sistema, se aquilo está fazendo sentido para você ou não. Entende? Sim, Porque se você mesmo que está lá executando não tem essa visão de que necessita ter indicadores para aquilo que você está fazendo, então o problema não está em quem está tomando a decisão, e sim em você, entendeu? É nisso que eu quero claro. colocar. Não, perfeito, cara, perfeito. Nós também somos responsáveis pela cultura, né? Não é só os líderes, né? Todos nós podemos ter autoliderança no que diz respeito ao dado, né? A ter um pensamento data-driven, né? Então, eu acho que é isso que você está querendo dizer, né? É ter um Sim, isso pensamento mesmo. não somente de executor, né? Mas de Isso. consultor. Todos têm que pensar em estratégia, né? Eu acho que é esse o ponto. Perfeito. Perfeito, Juliano. Muito obrigado, cara. Vamos seguindo aqui, pessoal? Pessoal, existiu a medicina baseada em evidência, que foi criada nos anos 90, e a gestão baseada em evidências, que se originou da medicina baseada em evidências, tomou força lá pelos anos 2000 e teve dois pilares importantíssimos aqui. Eu vou deixar aqui a referência. Quem quiser ter acesso a esse material consolidado. É um book de 18, 20 páginas, de uma forma bastante resumida, né? Como nós podemos fazer a gestão baseada em evidências, tá? E ele coloca diversas áreas de valor para serem analisadas e melhoradas, né? Então, de uma forma resumida, tem muito mais áreas, né, dentro dessa linha de pensamento. Mas, para aqui para o nosso webinar, eu de uma forma bastante sucinta, né? Duas frentes. O valor que nós entregamos ao mercado, né? Então, podem colocar aqui, pessoal. Como que nós medimos valor que entregamos ao mercado, né? Receita, por exemplo, market share, usabilidade, né? Qual que é a taxa de usabilidade do nosso produto, dos nossos sistemas, da nossa solução? Eles estão utilizando o que nós fornecemos?
Que mais, pessoal? Taxa de satisfação, né? Existem diversas métricas aí para medir isso, né? CSAT, NPS, boa, legal. Junto a isso, pessoal, junto ao valor que nós entregamos ao mercado, churn, né, que é bastante importante, muito bem, taxa de abandono, né? Boa. O valor que entregamos ao mercado, existe um outro lado, né, pessoal? Que é a nossa capacidade organizacional, nossa capacidade de responder essa demanda que o mercado nos traz, né? Então, sempre nós temos esse grande desafio de ter demanda e, ao mesmo tempo, nós temos a capacidade de responder a essa demanda. E é isso que, pessoal, quando a gente fala de métricas, por exemplo, de fluxo, que eu vou focar um pouquinho mais, é onde essas métricas de fluxo elas entram, tá? Vou trazer alguns pontos, pessoal, vou mostrar o que são essas métricas de fluxo, tá? Métricas de fluxo, pessoal, são indicadores utilizados para medir e avaliar eficiência, produtividade de um processo de trabalho, pessoal. Ou seja, nós temos diversas demandas. Quais delas nós somos capazes de entregar? Das que já entregamos, qual foi o grau de eficiência que nós tivemos? 100, 90, 80%? Produtividade, pessoal. Qual é a nossa capacidade produtiva? Não é? Esse tipo de conceito, pessoal, esse tipo de métrica pode ser aplicado em qualquer serviço. Qualquer serviço, pessoal. Seja tecnologia ou não. Aqui, né, o nosso público é muito mais focado em tecnologia, mas pode ser aplicado em qualquer serviço, qualquer situação onde existe uma demanda. Para toda demanda existe uma capacidade e nós temos que analisar essa capacidade, tá, pessoal? Qual que é o benefício, né, de a gente ter essas métricas à nossa disposição, tá, pessoal? Visibilidade da capacidade organizacional de atender essa demanda, né? Como eu já falei. Pessoal, quando nós temos consciência que nós temos uma capacidade limitada, nós nunca vamos ter capacidade ilimitada, nós temos que priorizar. Então, tornar visível os esforços investidos no passado e onde deveriam ter sido aplicados, ou não, né? Então, ter essas métricas de fluxo nos ajuda a entender onde que nós estamos concentrando nossos esforços. Nós estamos concentrando nossos esforços no lugar certo, né? Tá tendo muita dispersão? Tá tendo muito desfoque? O time está sendo chamado o tempo inteiro? Como é que a gente consegue medir isso, né? Fornece dados baseados em evidências e fatos para tomada de decisão, tá, pessoal? Então, muitas das vezes, quando eu falo, né, de crenças, intuições, etc. Aqui, pessoal, a gente utiliza dados, fatos históricos, a gente utiliza estatística, a gente utiliza evidências, né? Fomenta inovação e pensamento crítico, né, como eu já falei para vocês, e fomenta automação, simplificação ou até mesmo retirada de processos, pessoal. Quando a gente fala de retirada de processos, pessoal, é processos que não estão entregando valor, que não estão sendo necessários, tá, pessoal? Mas é importante ter processos. Afinal de contas, nós queremos prezar pelo quê? Pela qualidade, tá? Automação, pessoal. Nós estamos, dentro das nossas equipes, aí uma reflexão que eu trago para vocês, vocês podem comentar. Nós estamos utilizando a capacidade intelectual da nossa equipe de forma correta? Ou eles estão fazendo muito trabalho manual? Trabalho manual, pessoal, o exercício intelectual é muito baixo. O que a gente está automatizando nos nossos processos? O que a gente está delegando? O que a gente está simplificando? Como é que tá aí, pessoal? Escreva nos comentários aí. Tem muitos processos manuais, artesanais, etapas do processo em que a pessoa precisa ficar ali monitorando, sendo que uma máquina poderia estar fazendo isso, um monitoramento. Essa coisa de monitoramento, pessoal, isso aí existe há muitos anos, pessoal. Muitos anos. Quem conhece um pouco aí do sistema todo de produção sabe que o Taishi Ono ele inseriu lá nos teares, na indústria têxtil, já alguns mecanismos para que, ao invés de uma pessoa ficar monitorando uma máquina, ele criava um dispositivo para que a própria máquina alertasse quando tivesse algum problema. Então, uma pessoa poderia dar conta de 3, 4 teares. Isso é o quê? Isso é automação. Isso é autonomação.
É o que ele chama, né, no livro dele, autonomação. Então, nós estamos fazendo isso? Tem muitos trabalhos que podem ser automatizados. A rotina, volume de trabalho, fala com que a gente se acomode no manual. Quer falar aí, Evelyn? Quero, tá me ouvindo? Ô, tô te ouvindo. Oi, pessoal, boa noite. Então, eu acho que assim, a gente tem sido desafiado bastante, assim, lá no meu local de trabalho, né, a pensar em inovação, automatização. Mas assim, eu acho que a correria do dia a dia, a gente fica preocupado em entregar, em produzir, em atender metas e tudo mais, e a gente não separa um tempo, né, para investir nessa pesquisa de o que que eu posso automatizar, quais ferramentas eu posso usar, né? Então, eu tenho tentado dedicar, nem que seja ali uns 30 minutos, uma horinha, para poder olhar ali o que, que são essas funcionalidades, né? A gente usa a Microsoft, então tem o Power Automate, tem o Power Apps, tem várias coisas que de repente pode agilizar ali no dia a dia da gente em vários processos, né? Então, eu acho que é ter essa consciência e o hábito de se desafiar mesmo, né? De parar e falar, poxa, deixa eu parar de carregar pedra aqui no carrinho de mão e olhar para o lado e ver se tem alguma coisa que pode facilitar ali o dia, né? Isso, isso. Muito legal, Evelyn. É isso mesmo, né? É muito corrido, né? Quem tá no dia a dia aí, nas operações, né, dos serviços, é muito corrido, pessoal. Evelyn, a gente pode contar, né? Por exemplo, a gente tem duas reuniões por semana para a gente pensar em melhorias, né? A gente tem isso há muito tempo lá nas nossas equipes, pessoas de todas das equipes que nós temos, todos os serviços, vão para essa reunião para a gente pensar em forma de melhoria, tirar dúvidas, forma de automatizar processos. Então, como é que a gente está? Por quê? Existe uma intencionalidade, né, pessoal? Como a Evelyn falou, né? Existe uma consciência da necessidade de utilizar da melhor maneira a capacidade intelectual das pessoas, né, pessoal? Então, a gente não está mais na época do Henry Ford, que o Henry Ford ele reclamava, né? Toda vez que quando eu contrato duas mãos, infelizmente ele dizia que vinham cérebros juntos. A gente não pensa desse jeito, né? A gente pensa ao contrário, né? A gente quer que as pessoas utilizem o seu intelecto para melhorar o sistema de trabalho, o fluxo de trabalho. Então, a gente está utilizando a capacidade das pessoas na, na melhor forma, né? E isso, pessoal, é intencionalidade. Repetindo, pessoal, temos que ter intenção, temos que declarar, temos que, é o que a gente chama de hack cultural. Temos que hackear a cultura. A cultura, ela não é autogerenciável. Ela não é autogerenciável. A cultura ela precisa ser alimentada todos os dias. Todos os dias tem que ter atos de liderança para que a cultura ela sempre se mantenha. Né, pessoal? É que nem casamento, não é? Casamento de tentar todo dia é um investimento, não é? Para manter o quê? A qualidade, para manter a cultura, para manter o que a gente quer, né? No nosso ambiente de trabalho é a mesma coisa. Assim como a gente tem que ter atenção em atos que nós estamos tendo que não estão favorecendo aquilo que a gente quer lá à frente, né? Obrigado, Evelyn, pela tua contribuição. A Evelyn é minha colega de trabalho, viu, pessoal? Sou muito feliz aqui de estar com ela aqui. Fico muito feliz mesmo. Vamos lá, pessoal. Com as métricas de fluxo, pessoal, métricas operacionais, métricas que visam a excelência operacional, o que vai mudar, tá, pessoal? Tudo isso que eu estou trazendo, pessoal, é um storytelling para que vocês mesmos, pessoal, amanhã vocês possam ter recursos para poder conversar com suas lideranças, com suas equipes, né? Porque tudo, pessoal, é uma venda. Tudo é uma venda. Para a gente trazer ideias novas, inovação, nós precisamos ter um storytelling, precisa ter embasamento. Então, esse conteúdo que vocês estão vendo aqui, pessoal, vocês podem aplicar amanhã, tá? Vocês podem aplicar amanhã. O que é que vai mudar, tá, pessoal? A gente vai sair da intuição, vai sair do achismo, e a gente vai para quê? Para a estatística. A gente vai para dados históricos.
A gente vai para coisas que realmente acontecem. Ah, esse projeto vai durar 2 meses. 2 meses com base em quê? Com base na tua experiência? Mas como é que foi a tua experiência, cara? Que projeto foi esse? Se aplica mesmo aqui? Pensamento crítico, validação de hipóteses. A gente tem que sempre questionar, tá? E a gente utiliza o quê? Estatística. Probabilidades, pessoal. Porque estimativas, elas não são exatas, né? E a estatística, ela abraça essa incerteza. Então, ela trabalha com percentis, com histogramas, beleza? A gente sai, pessoal, da dependência de indivíduos porque a gente quer melhorar o sistema. A gente quer melhorar o nosso sistema de trabalho. A gente não quer que as pessoas que. A gente não quer ter os super-heróis, entende? O que é o super-herói? É aquela pessoa que a gente só depende dele, aquele sistema que tem dono. É aquele produto que tem um dono. Vocês têm, pessoal, aí no serviço de vocês, pessoas que têm. Aquele sistema é aquele cara que só sabe mexer nele, aquela pessoa que só é ela que sabe mexer e nem adianta, que é só ele. Se ele for embora, já era. Tá todo mundo ferrado. Sim, sempre tem. Sempre tem. Isso é muito comum, pessoal, muito comum, muito comum mesmo. Por quê? Porque a gente não busca evoluir o sistema de trabalho, né? O abençoado, abençoada. Quer falar, Evelyn? Só um caso rapidinho que eu queria comentar, né? Há pouco tempo, na área de saúde hospitalar, a gente tem muito, não é o sistema, o setor, é a pessoa tal, né? A gente sempre, é uma cultura que não é só onde eu trabalho hoje, mas nos outros lugares também era assim. E aí, essa semana, uma pessoa conversando comigo falou: Ah, eu queria mudar de posto, mudar aí para outra função, só que eu não vou porque quem vai fazer o que eu faço? Né? Eu falei assim, poxa vida, mas com certeza tem pessoas capazes de fazer o que você faz, né? E aí eu até comentei assim, o que você faz pode ser automatizado também. E aí, assim, você vai se limitar, vai se sacrificar porque pensando que não tem ninguém que faz o que você faz, assim, né? Deixei essa pergunta de reflexão, né? E a pessoa falou, ai, mas aí vai ficar um buraco. Eu falei, olha, tenho certeza, não vai, né? E aí, assim, eu mesmo já comecei a pensar, assim, não vamos automatizar isso daí, porque a gente não pode ter funções agregadas a pessoas. A pessoa pode ganhar na Mega Sena, pode resolver sair, e eu penso, é uma coisa que a minha gestora sempre coloca na gente. Prepare alguém para ficar no seu lugar, né? Então, assim, se você tem essa preocupação, né? Porque é uma preocupação do gestor, não é do colaborador. Tem que pensar em progredir, como o que que o chefe vai fazer para tampar aquele buraco, ou qual outro nome ele vai dar para aquela carga ou função, né? É uma questão dele. Mas se a pessoa tem essa preocupação, e eu até coloquei, se você tem essa preocupação, prepare alguém para ficar no seu lugar. Aí você vai em paz, né? Então, a gente ainda se depara com esse pensamento, né? Que às vezes não é nem uma maldade da pessoa, é um pensamento que não inovou, né? Não acompanhou o tempo. Sim, sim, exatamente, Evelyn. Ó, o Juliano falou da cultura de medo, né? Então, tem isso, né? Cultura de medo, de não ser mais útil, né? Né? E existe também uma espécie de, sabe aquela sensação, pô, a pessoa é a pessoa, né? E de alguma forma ela se sente bem quando, pô, só eu sei dar conta desse problema, né? E às vezes ela é parabenizada por ter essas atitudes, né? De, pô, vou ficar aqui até meia-noite resolvendo esse problema aqui e todo mundo, nossa, parabéns, né? Essa pessoa ficou até a meia-noite, né, resolvendo esse problema. Essa pessoa é maravilhosa. Não que não seja, mas pelo fato disso ter acontecido, temos um problema muito sério. Então, a gente tem que também pensar, será que os líderes estão recompensando essa atitude de super-herói? Será que essa cultura está sendo alimentada?
Essa pessoa, né, Evelyn, por exemplo, que não quer subir, será que de onde que veio? Como que é a cultura, como é que as lideranças de alguma forma estão incentivando que ela continue com esse pensamento? Ela não está sentindo benefícios em subir de carreira. Como é que a cultura está contribuindo para isso, né? Então, várias coisas a se pensar, Evelyn. Obrigado mais uma vez pela contribuição aí. Evelyn, o ego, né? O ego. O ego. Boa. Então, pessoal, quando a gente pensa em métrica de fluxo, a gente quer melhorar o sistema, né? A gente quer melhorar o sistema, independente de ter. Por exemplo, pessoal, vou contar uma história para vocês. Lá na época da Segunda Guerra, no Japão, estava tendo uma escassez de mão de obra qualificada muito grande. Então, o que que o Taishi Ono da Toyota fazia? Ele buscava colocar o sistema cada vez mais robusto para que ele pudesse depender cada vez menos de pessoas, né? De pessoas qualificadas, de pessoas que tivessem um alto grau de instrução, porque não tinha na época. Ele queria melhorar o sistema, ele não queria depender de pessoas. Existiam pessoas altamente capazes para melhorar o sistema, para que essas pessoas utilizassem as suas capacidades intelectuais para melhorar o sistema, para que os erros humanos não afetassem a capacidade produtiva. Quando a gente coloca a estabilidade dos nossos serviços muito nas pessoas, os erros humanos tendem a acontecer mais. Por quê, pessoal? Eu vou falar uma coisa para vocês que não sei se vocês. A gente tem que confessar, pessoal. O ser humano, ele erra bastante e não tem problema de ele errar. Não tem problema, ele foi feito para errar. Você não concorda, pessoal? O ser humano foi feito para errar? O ser humano foi feito para errar. Ele foi feito para experimentar, ele foi feito para arriscar. E a gente quer o quê? Que ele repita a mesma coisa, a gente coloca trabalhos manuais, ele vai errar em algum momento. Então a gente tem que colocar essas atividades para a máquina. Porque a máquina, nós vamos programá-la para que ela sempre repita. E a gente vai colocar os seres humanos para quê? Para inovar, para pensar fora da caixa, né? Controle os processos e não as pessoas. Muito bem. Até eu vou dar joinha. Boa. Seguindo aqui, pessoal. Quando a gente pensa em melhorar a nossa capacidade operacional, nós saímos da entrega e funcionalidades para validação de hipótese e ROI. Por quê, pessoal? Nós queremos entender se nós estamos respondendo às demandas do mercado. Então a gente quer entender se as hipóteses que nós estamos tendo estão sendo validadas. A gente quer o quê? Evidências. Lembra? Entrega pela entrega, funcionalidade pela funcionalidade, não valida hipótese. Ah, trabalhei pra caramba. Parabéns, você trabalhou pra caramba. Mas isso não quer dizer nada. Muitas das vezes, pessoal, a gente tem a crença de que muito trabalho quer dizer muito valor. Não. Não, não, não. Não necessariamente. Muito trabalho não quer dizer muito valor. Quando a gente trabalha com método de fluxo, pessoal, a gente quer que o sistema ele responda de uma forma sustentável, pessoal. Se as pessoas estiverem atuando em muita sobrecarga, os erros vão começar a aumentar. Quem é de tecnologia, os bugs vão aumentar, né? A gente vai sobrecarregar o quê? O suporte, a sustentação. A gente vai estar tendo muito o quê? Muito retrabalho. A sobrecarga gera isso. Então, pessoal, a gente quer sair desse ambiente de sobrecarga para que a gente possa atuar sob demanda. Porque quando a gente atua sob demanda, pessoal, a gente atua naquilo que realmente tem que ser atuado. A gente não fica ocupado o tempo inteiro. A gente quer atuar sob demanda. E, pessoal, quando a gente quer uma excelência operacional, a gente quer reduzir a variabilidade. Quando a gente reduz a variabilidade, pessoal, a gente consegue atender melhor as demandas dos nossos clientes. Imagina se toda vez que quando eu peço uma pizza, hoje entrega meia hora, amanhã entrega em 1 hora, no outro dia entrega em 2 horas. Como é que está a satisfação desse cliente? Ruim, né? Porque ele não tem ideia de quando que a pizza dele vai chegar. Então, como é que fica a expectativa dele? Ruim. Como é que ele fica confiando no nosso serviço? Ruim. Então, quando a gente quer buscar excelência operacional, a gente quer reduzir a variabilidade e buscar padrões.
padrões que nós conseguimos sustentar, tá, pessoal? Não são padrões insustentáveis, são padrões sustentáveis. A gente quer buscar pela perfeição. Quando a gente quer buscar pela perfeição, pessoal, a gente quer buscar que esse serviço ele sempre seja o melhor possível. Mas isso tem que ter junto com o quê? Com a sustentabilidade. Busca pela perfeição o quê? Busca pela qualidade. Quais outros resultados, pessoal, a gente pode atingir? Aumento de receita. Quando a gente atende demandas que realmente são reais, a gente aumenta a receita, aumenta a nossa participação no mercado. Quando a gente tem uma excelência operacional, a gente tem capacidade de ser resiliente a mudanças, pessoal, de mercado. Quando a gente tem um sistema robusto, sistema consolidado, a gente consegue se adaptar a mudanças de mercado, tá bom? Como já falei para vocês, também diminui a sobrecarga, diminui o tempo de entrega e a gente reduz os problemas e incidentes, ou seja, a gente resolve os problemas na raiz. A gente quer entender por que esses problemas aconteceram e quer resolver e que eles nunca mais apareçam. Por quê? Porque no futuro vai ter novos problemas. A gente não pode estar sempre com os mesmos problemas, né? Então, pessoal, pode ser que, produzir, entregar, mas muitas das vezes, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. A gente tem muito prejuízo fazendo coisas que não serem feitas e fazendo retrabalho. A gente olha muito a receita, mas a gente não olha o gasto que a gente está tendo com a nossa operação. Reduzir custos também é uma forma de aumentar os lucros. Só que muitas das vezes os gestores não enxergam isso. Eles só querem aumentar a receita. Mas reduzir custos também é uma forma de gerar mais lucratividade, né? E pessoal, isso aí, caixa rei, boa. Thales. Finalizando, pessoal, aqui, então, o que eu queria mostrar, pessoal? Esse webinar por si só, pessoal, já tem a intencionalidade de trazer para vocês conceitos, experiências práticas, essa troca aqui, justamente para entregar valor para vocês começarem a atuar amanhã. Hackear a cultura de vocês amanhã, né? Então, essa é a intenção desse webinar, entregar valor para vocês com tudo que a gente trouxe aqui, tá? Mas, caso vocês queiram se aprofundar, caso vocês querem ter insumos, ferramentas de forma mais aprofundada, a gente tem aqui, né, o curso Métricas de Fluxo, Métricas para Melhoria Contínua, Métricas de Excelência Operacional, tá bom? O que a gente vai ter nesse curso, pessoal? A gente vai trazer para vocês como ter dados estruturados e confiáveis para tomada de decisão, o que a gente precisa fazer na nossa organização para conseguir esses dados estruturados. Como é que a gente cria a fundação? Que não basta só ter o dado, não basta só ter o dashboard, não basta, pessoal. A gente precisa confiar no dado. A gente precisa confiar no dado. E a gente precisa criar uma cultura para que a gente consiga alimentar esse dado, né? Então, existem algumas ferramentas, alguns métodos de gestão para que isso aconteça. Vamos trazer as principais métricas e como utilizar estatística básica, tá, pessoal? Não é estatística complexa, é estatística que é fácil de compreender para que a gente possa ser aplicada no ambiente de gestão, tá bom? Queremos entender os principais ofensores, né? Então, o que ameaça a nossa capacidade organizacional, né? Vamos tratar sobre isso. Isso aqui, pessoal, para mim é sensacional. Como gerir resistências, a utilização de métricas, a utilização de dados, isso aqui é muito importante, pessoal, porque a gente pode ser expert. Se a gente não souber lidar com resistências, não adianta, você está morto. A gente precisa gerenciar resistências, gerenciar expectativas, vender, né? Vender de uma forma que a gente resolva dores reais. A gente quer falar a língua das pessoas. Então, a gente precisa ter ferramentas para lidar com resistências, pessoal. Como desenvolver uma cultura de melhoria contínua, como hackear a cultura para que as pessoas sempre estejam pensando em melhoria contínua, tá bom, pessoal? Como gerar comunicação, como é que a gente vai comunicar essas iniciativas? Como é que a gente vai comunicar essas métricas? Como é que a gente vai interpretar essas métricas, tá? Vou trazer para vocês, pessoal, templates prontos para uso, pessoal, para você utilizar no dia seguinte. Colocar os dados e vocês já terem gráficos. Olha que legal.
Então isso é muito bom, pessoal. Então tem que ser fácil. Tem que ser, não pode ser muito complexo, pessoal. Bora no simples. Já existem templates prontos. Eu vou trazer para vocês, para que vocês possam colocar os dados, já ter uma primeira percepção de como é que esses dados podem ajudar vocês, tá? Então a gente quer trazer facilidade, a gente quer que vocês apliquem no dia seguinte, tá? A gente vai ter suporte via WhatsApp, ou seja, eu vou estar à disposição para quando vocês tiverem os desafios, eu vou estar ali junto com a equipe para poder apoiar vocês, tá bom? O pessoal da Tempo vai dar mais detalhes de como é que vai funcionar, questão de datas, né, suporte, se quiser já falar. E eu queria só finalizar, pessoal, trouxe aqui um símbolo japonês, tá, pessoal? Eu sou muito influenciado pela escola japonesa, então eu queria trazer. Quem conhece esse enneagrama aqui? Ninguém? Beleza. Isso aqui é Kaizen. Kaizen. Muito bem. Muito Sou bem, Kaizen. Sara. Boa. Muito Eu sou bem. Yasmin. Muito bem, legal. É isso aí, Kaizen. O que que é Kaizen, pessoal? Melhorar, mudar para melhor. Então, a cultura do Kaizen, pessoal, não é um projeto. Não é um projeto que tem um início, um meio e um fim. É uma cultura que faz parte do dia a dia, faz parte do dia a dia das pessoas, o Kaizen. Então, eu vou trazer também, pessoal, esses conceitos, essas práticas que a cultura oriental aplica muito bem, faz parte da cultura deles e muitas das vezes a gente perde um pouco aqui no Ocidente, quando a gente traz de lá para cá. Então, eu quero trazer, pessoal, esses conceitos também para que a gente possa pensar como é que a gente pode fomentar essa cultura de melhoria contínua e sermos ativos nesse processo. E é isso. Obrigado, pessoal.